Olá, meus irmãos, bênção de Deus a gente poder se encontrar de modo virtual, naturalmente, compartilhando a palavra. Mais do que um encontro, na verdade, é o acesso à informação, já que não é possível a gente ter um diálogo online. Mas o importante é que você tenha acesso à palavra de Deus. E isso que é o mais importante. Eu me recordo de algumas experiências vividas por servos de Deus em países chamados na época de cortinas de ferro, países onde era proibido realmente era proibida a entrega da palavra de Deus, era proibido o acesso à palavra de Deus. Eu me recordo de uma dessas histórias que eu ouvi, em que com muita dificuldade o evangelista levava a palavra de Deus. E quando a Bíblia era entregue a um pastor de uma dessas igrejas, em países contrários à divulgação da Bíblia, então os cristãos daquela igreja faziam filas. E o pastor, então, pegava a Bíblia e tirava página por página e entregava para os irmãos. E cada um, muito feliz, ia para casa levando aquela página. E havia um mural, segundo alguns historiadores, e nesse mural da igreja eram afixadas as páginas da Bíblia. E os irmãos, então, faziam o revezamento. Liam uma página e colocavam naquele mural, pegava outra e levava para casa. Era assim, era a dificuldade diante da vontade e necessidade. Hoje nós temos livre acesso à palavra de Deus, a gente tem a Bíblia no livro formato antigo, o livro físico, a gente tem através do celular, a gente tem acesso à Bíblia pelo computador, ou seja, a Bíblia está sendo divulgada. Não há desculpas, não há nenhum tipo de impedimento, ao menos no Brasil, para que você tenha acesso à palavra de Deus. É por essa razão que nessa quarentena a gente tem se encontrado diariamente, digamos assim, para compartilhar a palavra do Senhor. E a mensagem de hoje que eu quero deixar está no Salmo número 64. Estamos na sequência dos Salmos. E o Salmo 64, também escrito pelo rei Davi, ele conta a sua experiência, ele conta o seu drama, ainda nesse histórico de perseguição que ele sofreu. No Salmo 63, a gente viu que o pano de fundo do Salmo foi aquele momento em que ele foi para o deserto de Judá. E nesse deserto, então, ele sofre todas as consequências dos horrores de uma vida no deserto, escapando para não morrer. E o Salmo 64, a princípio, quem lê e supõe que seja uma sequência dessa história, pelas informações que nele estão presentes. Então vamos meditar no Salmo número 64, um salmo pequeno, só tem 10 versículos, mas rico na informação e na mensagem que ele traz. Diz assim, começando o salmo no verso 1: Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa, protege a minha vida do inimigo ameaçador. Então essa palavra inicial de Davi, esse pedido, já é diferente daquilo que ele iniciou em alguns salmos anteriores, quando diz, ouve, ó Deus, a minha oração, ouve, ó Deus, o meu clamor ou a minha súplica. Aqui ele já apresenta alguns termos que revelam o momento crítico que ele estava passando. Ouve-me, ó Deus, quando eu faço a minha queixa, protege a minha vida do inimigo ameaçador. Então, Davi estava ali, não aquela queixa do queixoso, como a gente fala, do reclamão, do murmurador. Sabe, há pessoas que murmuram, reclamam de tudo, se queixam de tudo. Essas pessoas, quando estão se queixando, reclamando, murmurando, tem outros que dizem assim, nem dou mais atenção, porque essa pessoa está sempre insatisfeita, está sempre reclamando. É do sol, é da chuva, é do frio, é do calor, é do que falta, é do que tem. Então, as pessoas queixosas, as pessoas que reclamam de tudo,
que murmuram de tudo não são ouvidas. Aqui Davi, ele diz, ouça, Senhor, ouve, ó Deus, ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Davi não era um homem que cria em Deus e ficava pelos cantos resmungando, reclamando de tudo. Até porque, na verdade, seria uma grande contradição confiar em Deus e reclamar de tudo. Uma pessoa que confia, primeiramente, é grata. Segundo, descansa. Já a pessoa que reclama de tudo é ingrata e realmente é uma pessoa que não confia. Davi era um homem que confiava em Deus, mas houve situações na vida dele em que ele apresentou a Deus a sua queixa. Ele disse, ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Davi nos ensina na palavra a quem devemos apresentar a nossa queixa. A quem devemos apresentar realmente aquilo que nos aflige. Tem gente, antigamente tinha no Facebook, né? Fulano se sentindo, aí tinha lá uma imagem e o texto, se sentindo triste, aborrecido, pensativo, tal, tal. E aí, quando a pessoa dizia, fulano está se sentindo triste, fulano está se sentindo irado, então as pessoas expunham a sua queixa aos quatro ventos. E aí, o que acontecia? Todo mundo ficava sabendo da sua queixa, da sua reclamação, mas quem se prontificava para ajudar? Talvez ninguém. Assim é a pessoa que apenas fala para todos a sua queixa, mas se esquecem de orar ao Senhor. Está passando por algum problema? Alguma queixa você tem? Alguma demanda você tem na questão pessoal, familiar, no seu trabalho, na sua vida sentimental, na questão relacional? Busca a Deus, ore a Deus, né? Clame ao Senhor, como o próprio Davi no Salmo 55, à tarde e amanhã orarei e ele ouvirá a minha queixa. Fale com Deus, faça como aquele rei que quando recebeu uma carta de ofensa, uma carta que fazia declarações desrespeitosas, de blasfêmia a Deus, ao rei e ao povo de Deus, a Bíblia fala que esse rei pegou essa carta, entrou no templo e abriu a carta, colocou no altar e disse, Deus, veja essas palavras. Veja o que aqui está escrito. Então apresente a Deus a sua queixa. Não fique se queixando de quem deseja o seu mal, porque a pessoa vai até ouvir você, mas depois vai bater palmas. Porque é isso que ela estava querendo, ver o seu mal, e você vai reclamar com ela da sua derrota, do seu fracasso, do seu insucesso, de suas frustrações. Para quem não deseja o seu bem, você está dando munição para a pessoa falar mais. Então, calma, ore a Deus, reclame no sentido não de reclamar de Deus, mas reclame a Deus, apresente a sua queixa, os seus problemas ao Senhor. É muito diferente. E diz o texto, protege a minha vida do meu inimigo ameaçador. O inimigo ameaçador, esse adjetivo aqui, que está dando qualidade ao inimigo, ou seja, não é só o inimigo oculto, aquele que a pessoa não sabe, o que é muito ruim também. Não é só aquele inimigo que está ali mandando sinal de fumaça, se me permite a expressão, sinalizando que não gosta de você, mas é aquele inimigo que se levanta, que se insurge contra você. Davi disse, Deus, me proteja desse inimigo. Então ele continua no verso 2 do Salmo 64. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Davi estava naturalmente aqui fazendo uma referência indireta àqueles que estavam no seu encalço, aqueles que queriam realmente o seu mal, porque Absalão, como nós já comentamos, Absalão, que era um dos filhos amados por Davi, se insurgiu contra ele e conseguiu expulsá-lo, digamos assim, de Jerusalém. Davi perdeu o reinado, Davi deixou de exercer a monarquia, porque o seu filho usurpou, tomou e mais ainda, queria matá-lo. Eu creio que foi muita decepção para um homem, porque não foi um inimigo estranho, não foi uma pessoa
com quem Davi tinha lutado antes, mas o seu próprio filho. É muito chocante para um pai, para uma mãe, ouvir palavras ofensivas do filho. É muito triste para um pai, para uma mãe, ser desrespeitado pelo filho, pela filha. É muito triste para um pai, para uma mãe, saber que o seu próprio filho, a sua própria filha, não só deseja, mas pratica o mal contra ele. É muito triste isso. Davi estava sofrendo horrores, porque o seu próprio filho havia levantado o seu calcanhar contra ele, como assim é a expressão bíblica. Veja só no versículo 3. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. Veja só, eles afiam a língua como espada. Afiar a língua como espada dirigir palavras ofensivas, dirigir a pessoa palavras depreciativas, dirigir a pessoa palavras amaldiçoadoras, palavras que realmente vão cortando por dentro. É isso que é realmente língua afiada como espada. É uma pessoa, ou no caso aqui, já que fala da coletividade, eles afiam a língua como espada. Afiar é uma atitude de quem está intentando fazer alguma coisa. Por exemplo, se você vai cortar uma carne, então você pega a faca e vai afiar para que haja maior precisão no corte e melhor resultado na ação. Quem afia uma flecha, né, na verdade, deixando a ponte aguda, é porque quer que ela seja letal. Então há pessoas assim, que têm as suas línguas afiadas como flechas, que usam palavras para ofender, para agredir. Isso nas redes sociais a gente vê muito, né? Pessoas que até são estranhas a você, mas que leem um comentário que você faz e então em cima daquele comentário, daquela postagem, começa a criticar, a ofender. Isso acontece na vizinhança, isso acontece em outros ambientes, na escola, na faculdade, infelizmente até no meio eclesiástico isso também acontece, porque são pessoas assim. Jesus disse lá em Mateus capítulo 12 que a boca fala do que está cheio o coração. O que há no coração de alguém que afia a sua língua como espada ou como flecha? Coisa boa, de fato, não é. Diz o texto, e aponta como flechas palavras envenenadas. Como palavras envenenadas. Palavras envenenadas. São palavras que podem até soar bonito ao ouvido, mas que o fim é realmente destruidor. Palavras que possam serem doces no falar, mas que no fundo têm um gosto amargo. Lembra daquela fábula da Branca de Neve e os 7 anões? O que ela recebeu quando ela estava num lugar sozinha na floresta ou numa casa dos 7 anões? Ela estava sozinha, a Branca de Neve sozinha. E de repente, quem aparece ali? Uma pessoa, embora fisicamente não tinha uma expressão agradável, mas ela tem um ato de bondade. Qual é o ato dela? Tipo assim, minha jovem, você está com fome? Estou, responderia a Branca de Neve. Então trouxe uma maçã para você. Um ato de bondade com intenção maligna, porque a maçã estava envenenada. Assim são pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas que enganam, usam, afiam a sua língua e lançam suas palavras realmente envenenadas, porque o fim é trazer dor, sofrimento e realmente angústia para aquelas pessoas que são as suas vítimas. Davi continua no verso 4 do Salmo 64. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem qualquer temor. Vejam só, de onde estão emboscados. Sabe o que é isso? São pessoas que não se expõem, se escondem, estão ali atrás da árvore, atrás de uma pedra, estão escondidas essas pessoas. Mas de onde elas estão ocultas, elas criam emboscadas e de onde elas estão, elas lançam sua flecha. De modo que muitas vezes a vítima não tem nem ideia de onde parte.
Jesus constantemente foi atingido por palavras envenenadas, por palavras ofensivas. Ele foi chamado de louco, de comilão, de beberrão. Ele foi acusado de estar no meio dos pecadores, mas Jesus não deu ouvidos. Isso que é maravilhoso. Embora agredido verbalmente, embora ofendido com palavras tão duras, Cristo não se abateu, porque ele sabia quem ele era e qual era a missão que Deus lhe havia dado. Então, ainda que você ouça palavras depreciativas, ainda que você ouça palavras ofensivas, ainda que as pessoas falem inverdades contra você e sobre você, o importante é você andar de cabeça erguida por entender e por crer quem é você para Deus e quem é Deus para você. Primeiro, quem é Deus para você e como Deus vê você. Isso que é interessante. Veja só no verso 5 do Salmo 64. Animam-se uns aos outros com planos malignos. Combinam como ocultar suas armadilhas. E dizem, quem as verá? Davi estava vivendo um momento muito crítico, porque aqui, além de fazer referência aos problemas internos que havia no palácio, Davi era rei, mas ali também havia intrigas, havia pessoas que queriam puxar o seu tapete, pessoas que queriam o seu mal e que arquitetavam, né, planos, os mentores intelectuais da maldade, que de modo disfarçado, eles estavam ali se articulando. E então ele fala, animam-se uns aos outros com planos malignos e combinam como ocultar suas armadilhas. A armadilha geralmente é posta no lugar onde se supõe que a vítima vai passar. Mas a armadilha é um engodo, é um engano, porque no caso de um pássaro que tem o alçapão como uma forma de uma armadilha para pegá-lo, ou aquela vareta com piche, ou o chiclete, ou cola. Então, a armadilha é um engodo, alguma coisa que é colocada que aparentemente é inofensiva, que aparentemente não aparenta ser perigosa, mas que o fim realmente é fisgar a pessoa, é levá-la à destruição. É igual ao anzol. O anzol é o lugar, é o objeto para se fisgar o peixe. Mas para torná-lo atrativo, coloca-se uma isca, alguma coisa que é realmente atrativa ao peixe. A Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo fala, na segunda carta aos Coríntios, diz que ele não despreza os ardis do maligno. O que são os ardis? São os planos, são as armadilhas, são as ações que Satanás apresenta com o intuito de afastar o homem de Deus, levando a pecar contra o Senhor. A Davi, então, fala que aqueles que o detestavam, aqueles que queriam seu mal, se uniam com o propósito de criar armadilhas e apresentar situações que levassem Davi ao prejuízo da sua vida. E diz mais aqui no verso 5, que esses que assim faziam diziam, quem as verá? Quem é que vai ver a gente criar essa armadilha? Quem vai ver a gente ocultar esse plano, essa pegadinha? Quem que vai ver? Porque, na verdade, quem deseja o mal e planeja, acha que está no controle da situação e que não vai ser descoberto em suas más intenções. Mas Davi diz aqui, ainda nesse mau pensamento dos seus inimigos, no verso 6 do Salmo 64, tramam a injustiça e dizem, fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem. Veja só a que ponto vai o coração maldoso. Nós criamos armadilhas, nós vamos pegar esta pessoa porque fizemos um plano perfeito. O que é o plano perfeito para a pessoa amar? É um plano que vai ter êxito, um plano exitoso, que vai ter sucesso. O sucesso para o inimigo é a destruição do seu oponente. O sucesso para a pessoa maldosa é o sofrimento daquele que não são, ou daquela pessoa que é detestada. Um plano perfeito é isso. Só que para Deus não há plano perfeito para a maldade.
porque Deus cuida dos seus servos. Por isso aqui, no verso 7 do Salmo 64, Davi diz o seguinte: mas Deus atirará neles suas flechas, repentinamente serão atingidos. Lembra das flechas afiadas para lançar contra o adversário? Davi disse: Deus é que fará com que essas flechas sejam atiradas contra eles. Há um ditado chinês, que vocês conhecem, a China hoje, infelizmente, está em evidência, mas há um ditado chinês que é o seguinte: há 3 coisas que não voltam mais: a pedra lançada, a flecha atirada e a palavra dita. Não voltam mais. O que está feito, está feito. O que foi dito, foi dito. Só que aqui está falando do efeito, não do feito. Não do mal feito, mas do efeito do mal feito para quem o fez. Davi disse: mas Deus atirará neles as suas flechas, repentinamente serão atingidos. E ele continua, no antepenúltimo verso do Salmo 64. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. Vejam só, pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. As palavras usadas para destruir, as palavras usadas para ofender, as palavras usadas para atacar, Deus diz aqui na palavra dele, serão usadas para atingir aqueles que as proferiram. Deus cuida do que você não pode cuidar. Descanse no Senhor, confie no Senhor. Davi estava sendo acossado, estava no momento crítico por pessoas tão próximas, mas tão maquiavélicas, tão maldosas. Mas ele sabia que Deus o guardava, que Deus o protegia. É por essa razão que no penúltimo versículo do Salmo 64, Davi disse o seguinte: todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Vejam só, todos os homens temerão. Temerão o quê? No Salmo 40, como a gente viu, no verso 3, Davi diz o seguinte: muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Veja só, Salmo 40, versículo 3. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Mas isso o quê? No caso do Salmo 40, era o livramento, era a resposta de Deus, era o cuidado de Deus manifestado sobre a vida de Davi, tirando daquela situação vergonhosa, vexatória, destruidora, que ele usou a expressão fundo do poço e charco de lodo para descrever o momento crítico que estava passando. Ele disse: muitos verão Deus agir na minha vida, muitos verão Deus me tirar desse poço de destruição, muitos verão Deus me tirar os meus pés desse tremendal de lama, muitos verão Deus colocar os meus pés sobre a rocha, muitos verão Deus firmar os meus passos, muitos verão eu cantar louvores a Deus. E esses que virão, ou que verão Deus agir dessa forma na minha vida, vão temer e vão louvar o Senhor confiando nele. Mas aqui no Salmo 64, no versículo 9, é o seguinte: muitos, ou melhor, todos os homens temerão. Mas temerão por quê? Temerão no agir de Deus contra os que se levantam contra Deus. É isso. O contexto nos leva a pensar assim: muitos irão ver o agir de Deus contra os que agem contra os seus servos. A Bíblia diz que Herodes, se você ler Atos capítulo 12, a Bíblia fala que Herodes mandou prender Pedro e Tiago. Tiago era um líder, né, lá da igreja de Jesus. Tiago e Pedro. Antes da Páscoa, por vontade própria e para agradar aos judeus, a Bíblia diz que Herodes mandou matar Tiago. Tiago foi morto. E aí, como isso teve uma boa repercussão entre os judeus, a Bíblia diz que
Herodes intentava fazer o mesmo com Pedro no período da Páscoa. E então, diz a Bíblia que no dia anterior ao que seria a morte de Pedro, Deus mandou um anjo, porque a igreja orava por ele. Deus mandou um anjo, o anjo libertou Pedro da prisão, e no dia seguinte, quando Herodes mandou matar Pedro, Pedro não estava mais lá. Ele mandou investigar, e aí Herodes, com raiva, mandou justiçar, ou seja, mandou matar todos os soldados que estavam vigiando Pedro. E aí então diz a Bíblia que Herodes, em outro momento, marcou uma audiência pública, vamos imaginar isso, colocaram um trono diante da população, ele com vestes reais se colocou naquele trono e começou a falar. E aí, quando ele começou a falar, fazendo um discurso, as pessoas gritaram: esta não é a voz de um homem, é a voz de Deus. Por quê? Porque passaram a atribuir a Herodes um título que só é do Senhor, só o Senhor é Deus. E aí diz a Bíblia em Atos capítulo 12, uma vez que Herodes não deu glórias ao Senhor, morreu comido por vermes. Você imagina o terror, o pavor? E certamente deve ter havido o temor de muitos ali que contemplaram aquela triste cena. A Bíblia diz aqui no Salmo 64, no versículo 9, na primeira parte: muitos, ou melhor, todos os homens temerão, e aí completa, e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Deus faz tudo. Deus age em todas as coisas, mas ele age para que o homem se quebrante e se dobre diante de Deus e dê glória ao Senhor. Deus protege os seus, mas Deus não tem como proteger aquele que se levanta contra o Senhor. Não tem como Deus guardar aquele que quer viver independente do Senhor. Por isso que o Salmo número 64, no versículo 10, o último versículo diz assim: alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. É uma palavra totalmente diferente do que Davi dissera antes com respeito aos seus inimigos, aos que usam com a sua língua afiada, que lançam palavras como flechas envenenadas e assim por diante. Quem age assim, com altivez, com orgulho, com presunção, com desejo do mal sobre o outro, na verdade está dizendo que o seu coração está longe do Senhor. Mas aqueles que temem ao Senhor vão se alegrar no Senhor pelas obras do Senhor, porque se refugiam no Senhor. E a palavra final do Salmo 64 é a seguinte: congratulem-se todos os retos de coração. Ou seja, parabenizem-se, festejam entre si todos os que são retos de coração. A pessoa má, a pessoa maldosa, a que tenta contra o próximo, não tem alegria, porque a sua comemoração é passageira. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre, glorificando o nome do Senhor. Por isso, permaneça fiel ao Senhor. Use da sua vida para exaltar o nome do Senhor, confiando realmente que Deus cuida daqueles que o temem. Seja feliz, confiando em Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todos sempre. Amém e amém.